Carlinhos, pastor Carlos Queiroz tem sido um mentor para nós ao longo dos anos. Eu lembro que o pastor Carlos Queiroz participou de um dos primeiros encontros da Aleph, na igreja presbiteriana de Felipe Camarão, na rua São Vicente, número 5, se não me engano. Talvez aí, não vou nem dizer quantos anos faz, mas foi 2005, 2006, uma coisa assim. Que estava começando a pensar, a refletir. E tem sido tão bom ouvir o pastor Carlos Queiroz ao longo desses anos. Sua vida, seu ministério tem nos edificado, nos encorajado. E louvo a Deus, pastor, por tê-lo conosco aqui nessa noite. Quero convidar o pastor Ademar, pastor da Igreja de Cristo de Felipe Camarão, para orar pelo pastor Carlinhos, que vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós. Começando. Amém. Também quero saudar a todos em nome de Jesus. É um privilégio. Eu já ia pedir para ele orar por mim aí. Faz. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por esta noite de bênção, por esta noite de vitória. Obrigado pela vida, Senhor da glória, do Teu Filho, ao qual, Senhor da glória, nesta noite vai falar, Senhor da glória, algo de Ti, ó Deus. E eu te peço também, Senhor da glória, pela Tua igreja, para que esteja, Senhor da glória, com o coração aberto, para que a Tua palavra, Senhor, possa germinar nas nossas vidas. É no Teu nome ao qual nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito grande estar aqui com todos vocês, com todas vocês. Além desse privilégio e dessa honra, Natal é uma cidade que marcou muito, tem marcado muito meu coração. Meu pai viajava aqui muito para Natal. Ali no Alecrim tinha uma rua chamada Vila São Paulo, era uma vilinha. E na minha infância, quando eu vinha, ficava de férias por ali. Para você ter uma ideia, ali naquele lugar do Alecrim, perto onde é a Marinha, eu ia a pé até a Nova Descoberta. Aquelas ruas que vão naquela direção eram rua de barro. Alecrim era uma cidade, aliás, uma cidade não, era uma região cheia de sítios, pequenas fazendas. E aí tinha uma família que eu queria muito ver aqui, que era a família de Dona Maria do Carmo, irmão Eloy, pai de dois, tem um médico que é o Asclepíades, tem os outros meninos que terminaram engenharia civil, que eram meus amigos de infância, de adolescência. E era muito legal participar. Então Natal assim me traz muitas boas recordações. E Natal assim tem a recordação de pessoas que eu admirava muito, que é o caso do pastor Estáquio Lopes da Silva, um dos líderes da Igreja de Cristo na época, assim de cor negra, era cearense, neto de escrava, não se tornou escravo porque ele foi já com a lei do ventre livre, então ele já nasceu e naquele contexto já era livre. Então dizer que Natal marca muito assim a minha vida e a minha história. Estar junto de vocês aqui hoje à noite é um privilégio, mas é também uma responsabilidade muito grande. Queria agradecer ao pastor Wendel, gravei o nome direitinho, o Wendel, o Leandro e os líderes tanto da igreja local como da Aleph por confiarem o microfone e me darem o microfone. O microfone é um troço muito poderoso, eu posso dizer coisas boas, eu posso dizer asneiras, né? E aí, com o microfone na mão, fico muito preocupado, porque eu posso dizer muita besteira, eu posso dizer coisas boas, então eu preciso da sua oração para que eu não diga muita besteira para vocês e que vocês sejam edificados. Eu quero respeitar muito esse momento, eu quero respeitar o fato de que você saiu da sua casa, você poderia ter ficado em casa fazendo outras coisas, você veio para cá, né? Nós ouvimos já uma palavra muito abençoadora e desafiadora, e já poderíamos ir para casa. Aí eu tomar aqui mais algum tempo e estragar o culto é muito chato, então eu não quero fazer isso. Eu quero que Deus abençoe o seu coração e o meu, para que nós possamos sair daqui edificados. Do outro lado, eu também me sinto muito incapaz, estou sendo muito honesto, de desafiá-los e desafiá-las para a realidade de vocês, porque vocês conhecem essa realidade mais do que eu. Então
assim, reconhecendo que o Leandro já fez esse papel, nem quero me atrever a esse tipo de papel, até porque vocês conhecem a história do bairro, da cidade, vocês conhecem os seus conflitos, por mais que eles sejam, em alguns aspectos, semelhantes à minha fortaleza ou a qualquer outro espaço urbano, tem peculiaridades na cultura do natalense, tem peculiaridades dessa cidade que eu não conheço tão bem quanto vocês. Então seria da minha parte uma imprudência querer dar alguma lição, querer fazer algum tipo de exortação e de ânimo sobre a sua missão na cidade, porque você que é pastor aqui na cidade sabe das implicações do seu contexto muito mais do que eu. Depois eu presumo que você ora mais do que eu. Aí eu não vou falar sobre oração, que você deve orar muito mais do que eu. Depois você me vendo com a Bíbliazinha desse tamanho, você vai dizer, também eu leio a Bíblia mais do que ele. Então, aí eu fico imaginando o Senhor, então tem misericórdia desse povo, porque se não for o Senhor fazendo alguma coisa aqui, não vai acontecer nada. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se por acaso Deus falar ao seu coração, pode saber que foi Deus mesmo, porque eu não, coitado de mim, certo? Se Deus falar, foi Deus. Digamos que aconteça alguma coisa sobrenatural, você seja curado, receba a bênção de Deus, pode ficar certo que foi o Espírito Santo. Porque esse cara do lado de cá não está com nada. Então, assim, nem sei por que vocês vão continuar me escutando, é que vocês são bondosos e bondosos. Eu estou sendo muito honesto. Então, se Deus abençoar o seu coração e falar alguma coisa, pode falar, pode dizer para você o seguinte: a jumenta não tinha inteligência e Deus falou através de uma jumenta. E esse cara tem inteligência, vai me atrapalhar um pouco mais, mas eu vou ver se ele fala alguma coisa também, porque a gente pensa que foi mais fácil com a gente do que com a jumenta. Não, com a jumenta foi mais fácil, porque a coitadinha não resistia a coisa nenhuma, não tinha neurônio, não tinha inteligência. A gente não fica, né, inventando as coisas e tal. Então fica tranquilo, eu espero que Deus fale ao seu coração. Eu fui uma criança muito privilegiada, estou sendo muito honesto. Eu nasci num lar evangélico, e aí quando eu olho os meninos e as meninas do bairro onde eu nasci, o que aconteceu com alguns deles que morreram precocemente, alguns dependentes químicos, alguns dependentes de álcool, alguns que se envolveram com o mundo que não foi o mundo que eu me envolvi. Eu nasci no bairro antigamente, em Fortaleza, chamado de Campo do Pio, que era um bairro complicado. Eu nasci numa família evangélica, família simples, família pobre. Quem conheceu aqui o pastor João Queiroz, um cearense que veio fazer missão aqui no oeste do Rio Grande do Norte, Apodi de novo, né? Aquela região de Caraúbas, Itaú, ficou viúvo em 1945 em Mossoró com 7 crianças, e aí fez a migração para Fortaleza e depois de um ano casou-se com uma menina, que é a Ritinha, que hoje tem 96 anos, né? Lá de Tabuleiro Grande, ali a 35 quilômetros de Itaú, e foi morar em Fortaleza. E eu nasci então nesse ambiente dessa igreja evangélica, que tinha uma prática muito interessante, que era a prática do pessoal citar versículos bíblicos. Desculpa, eu estou falando talvez de uma coisa muito do meu coração, porque a senhora que foi o instrumento de Deus para que eu aprendesse muitos textos bíblicos faleceu tem poucos dias. Eu tive o privilégio de estar participando lá da celebração de despedida daquela senhora, então talvez eu esteja falando mais do coração do que para explicar a reflexão bíblica que a gente vai fazer, mas tem a ver com o texto bíblico que eu vou conversar com vocês. E aí na nossa comunidade o pessoal tinha os dias de citar versículos bíblicos, que era geralmente a segunda-feira, a quinta e o domingo. Havia um espaço no culto onde as pessoas, memorizando ou querendo citar uma Bíblia, citavam um versículo bíblico. E eu, garotinho, muito criança, não sei exatamente que idade eu tinha um irmão já no final da adolescência, muito bagunceiro, e aí cochichou no meu ouvido, era o Gineton, meu irmão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23 e 1. Citou umas 3 vezes, decorou, memorizei, decorei, deve ter sido a palavra que eu usei na época. Aí ele disse: eu vou te colocar em cima do banco e você taca o grito. Aí alguém parou, ele me jogou em cima do banco, eu fiquei em pezinho: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23 e 1. Todo mundo riu e uma senhora levou a sério. No culto seguinte, a senhora chega comigo com a cadernetinha na mão, com o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23 e 1. Aí, com mais um versículo: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:3. Você citou esse versículo, no próximo culto você cita isso, leva a cadernetinha e decora. Aí eu levei, então. Terminou o culto, eu citei, terminou o culto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí eu decorei, foi o 3º versículo. Me lembro que o 4º versículo foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda escrito com a mãozinha dela.
Terminou o culto, ela chegou com meu pai com a caderneta na mão e disse: pastor Queiroz, ele citou esses 4 versículos porque eu copiei, daqui para frente é com o senhor. Meu pai pegou a cadernetinha e eu me lembro que isso eu acho que foi numa quinta-feira à noite, porque o culto era quinta, o seguinte era no domingo. Aí meu pai, eu me lembro ele sentado assim antes do culto, à tarde ele fazia a meditação dele, fazia na varanda da nossa casa, abria a Bíblia, ficava ali orando, atendendo pessoas, brigando com a gente, lendo a Bíblia e preparando o sermão dele, né? Casa pequena não tinha jeito, o lugar mais confortável era a varanda mesmo. E aí eu lembro que ele me ensinou o versículo: filho sábio é a alegria do seu pai e o insensato é a tristeza da sua mãe. Memorizei o versículo, no domingo à noite, chego lá na igreja: o filho do sábado é a alegria do pai e o do domingo é a tristeza da mãe. Levei na bagunça, levei na brincadeira, mas nessa história de aprender versículo bíblico, levando a sério e levando na brincadeira, por volta de 10, 11 anos de idade, eu já tinha mais de 300 porções das escrituras em memória. Coisa maravilhosa. Aí por que eu estou explicando isso? Porque às vezes algumas pessoas dizem assim: pastor Carlinhos, você consegue ler alguma coisa? Eu digo: não, rapaz, é o seguinte, eu tenho que levar a Bíblia, porque no mundo evangélico, se eu não levar a Bíblia, não é sermão direito. Se você não ler, eu estava em Vitória no Espírito Santo, preguei numa igreja no domingo de manhã, citei muitos versículos bíblicos, mas terminou, o pastor me chamou à tarde: pastor, tinha uma irmã que reclamou, foi o que foi que o senhor não abriu a Bíblia para ler a Bíblia? Eu disse: não, mas eu citei versículos bíblicos. Pois é, mas na cabeça dela ela achou que não foi direito, não. À noite, antes de começar o sermão, eu fiz uma leitura de um texto bíblico. Aí quando terminou, pastor, agora sim o senhor pregou. Então, talvez é por isso que eu estou contando essa história, porque eu disse: eu vou ler o texto bíblico, porque senão o pessoal pode não achar que é tão... Aí mesmo como você está sentado, né? Eu entendo essa história de ficar em pé para ler a Bíblia em reverência, mas eu acho que sentado a gente lê melhor. Nunca vi ninguém lendo livro em pé, só lê livro sentado. Então, é um negócio engraçado no mundo evangélico, a gente queria te agradecer por essa comida com o olho fechado, se olhar para a comida, né? É engraçado, né? Eu digo: ninguém lê livro sentado. Eu digo: como é que o pessoal se concentra para ler se fica em pé? Mas eu entendo, isso vem do mundo católico, que o momento de ouvir a palavra de Deus tem que ficar reverente, ficar em pé e tal. Mas eu sempre acho que a cabeça da gente fica mais legal quando a gente senta, fica quieto, né? Então eu quero ler com você em Efésios capítulo 3. Curvando-se, prosternando-se, dobrando-se, reverenciando essa ideia da revelação que foi dada, né? E do chamado que foi confiado. É isso que vocês têm, foi o título que a gente vai conversar hoje. E o tema que a gente vai conversar hoje, baseado nesse versículo, é: curvando-se diante da revelação dada, prosternando-se diante da vocação que Deus deu a você. Efésios 3, versículo 14. Por esta causa, ou por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos e santas qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele ou a esse, glória, ou seja, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, quando escreveu, pelo menos é o que se sabe sobre a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta que ele escreveu ao Filemon e a carta a Éfeso, tudo indica que ele estava numa prisão em Roma. E aí, quando ele escreve, na última parte desse texto, ele fala também da sua prisão.
E por conta disso, a interpretação que foi sempre a mais convencional é que Paulo está dizendo por esta causa, ou seja, a causa da prisão ou a causa de que o Evangelho está sendo propagado a despeito da prisão. O John Stott tem uma interpretação que foi a interpretação que me ajudou a perceber melhor esse aspecto que nós queremos conversar hoje, que é o que ele diz o seguinte: ele diz que Paulo está se prosternando não só por causa da prisão e por causa da situação que ele está vivendo, do Evangelho está sendo propagado a despeito da prisão, mas por causa de dois grandes temas que estão na primeira parte do capítulo 1, no versículo 3, por exemplo. Ele fala de capítulo 3, versículo 2, se você quiser acompanhar. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então me foi dada como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Como acima eu pouco vos escrevi. Está ouvindo? Está próprio. Ok. Então ele está dizendo o seguinte: tem uma revelação que me foi dada, que é a revelação que ele diz: daqui a pouco eu vos escrevi. Ou em outras traduções, aqui resumidamente eu escrevi a vocês. Qual é essa revelação que Paulo está dizendo que ele resumidamente escreveu? Exatamente capítulo 1, capítulo 2. Ele está dizendo o seguinte: isso que eu escrevi resumidamente no capítulo 1 e capítulo 2 é a revelação que me foi dada. Revelação de quê? Revelação de que o Evangelho não era somente para os judeus. Revelação de que os oráculos de Deus, esse conhecimento dado a Abraão, mesmo que parcialmente, essas percepções que outros tiveram na antiguidade, os profetas, e outros, ele agora deu a outros que não faziam parte daquele mesmo segmento. Tem aquele momento que Jesus, no Espírito Santo, exulta e diz: Pai, eu te louvo e te agradeço, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aquele outro texto que muitos profetas e reis gostariam de ter visto e ouvido aquilo que aquelas pessoas estavam vendo e ouvindo, que era exatamente essa revelação a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. E claro, se você quiser entender de maneira mais sistematizada essa revelação, é só ler atentamente o capítulo 1 e o capítulo 2. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e vai falando de toda essa maneira como Deus nos acolheu, como Deus nos perdoou, como Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus Cristo de Nazaré para que a nossa vida fosse redimida. No capítulo 2, o texto que é bem conhecido: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo diz o seguinte: foi-me dada uma revelação. Se você ver o versículo 7 ainda do capítulo 3, ele vai dizer: foi-me confiado a propagação dessa revelação, foi-me confiado uma vocação, foi-me confiado um chamado. Eu entendo que é exatamente a frase, aliás, esses dois eixos é o que gera a frase de Paulo: por esta causa me ponho de joelhos. Ou seja, pela revelação que me foi dada e pela vocação que me foi confiada, eu me curvo, eu me prosterno diante do Pai e diante de toda a família de Deus. É como se ele dissesse: a revelação que me foi dada não é uma revelação pontual, não é uma coisa que surgiu de hoje. E ele, em outras partes, vai dizer que ela está antes da fundação do mundo. Então, diante dessa família do Pai, diante de toda a comunidade, tanto a que está na terra como a que está nos céus, e quando Paulo está falando da comunidade que está nos céus, não é que ele está dizendo que está conversando com esse pessoal, nem intercedendo a partir da intercessão, da intermediação dessas pessoas. Não é assim que eu creio. Desculpa se tem alguém do mundo católico, eu sei que geralmente é assim que o mundo católico acredita. Eu lembro de um amigo meu, era muito meu amigo da faculdade de engenharia agronômica, e quando meu pai faleceu, ele estava lá do meu lado, querendo me consolar, e uma das consolações dele para mim foi: Carlinhos, tu está feito agora, né? Eu disse: como assim? Ora, tu já tinha Jesus que intercedia por ti, agora tem Jesus e teu pai, vai ser bom demais, né? Aí eu entendi a cabeça dele. Então, quando Paulo diz que toma como testemunho toda a família de Deus, ele não está falando de intercessão, ele está falando que essa revelação não é uma coisa pontual, ela tem história, ela vem dos patriarcas, ela vem dos profetas, e se revela plenamente no Jesus Cristo de Nazaré. Diante da revelação que me foi dada e diante da vocação que me foi confiada, eu me curvo, eu me prosterno, eu me dobro.
E claro que a revelação que é dada a Paulo, se a gente observar bem no Novo Testamento, pelo menos é a minha percepção, há aspectos comuns sobre Jesus e sobre o Evangelho que estão na percepção do Pedro, que estão na percepção do Tiago, que estão na percepção de Paulo, mas o próprio Pedro vai dizer que Paulo tinha percepções que eles, para entender, ficavam assim meio que tontos, e falando desse conhecimento e dessa beleza que Paulo recebe de Deus. E mesmo lá no capítulo 2 de Gálatas, quando Paulo diz que Tiago, Pedro e João deram a Paulo e a Barnabé a destra da comunhão, para que Paulo pudesse levar o Evangelho aos gentios, tudo indica que Pedro e Tiago, cuidando mais dos judeus, tanto aqueles que estavam em Jerusalém, como os judeus que estavam em dispersão, possivelmente mais o Tiago é quem escreve também as igrejas em dispersão, se bem que o Pedro faz a mesma coisa, mas o que a gente percebe é que eles tinham percepções da vocação de maneira diferenciada, por conta da sua cultura. Imagino que Paulo, por conta da sua vocação e da sua cidadania dupla, Paulo era um homem de cultura religiosa judaica, mas tinha uma cidadania romana, então tudo indica que Paulo tinha muito mais percepção para essa vocação e para esse chamado, para além do Pedro, para além do Tiago. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio os textos e quando eles, de maneira estratégica, de maneira muito consciente, de uma maneira muito lúcida, eles dizem para onde que o Pedro deve ir, para onde que o Tiago deve caminhar, e Paulo e Barnabé para onde é que eles vão. Com isso eu estou tentando dizer para você o seguinte: o que é que tem a ver essa vocação de Paulo, essa revelação de Paulo comigo e com você? É que possivelmente você também recebeu uma revelação de Deus com as mesmas condições do Pedro, com as mesmas condições do Tiago, com as mesmas condições do Paulo. E se a gente for fazer uma lista maior dos seguidores do Jesus de Nazaré, todos eles tinham uma vocação, e todos eles tinham chamado, e todos eles tinham uma revelação. Em alguns aspectos essa revelação era comum, claro, no que diz respeito, por exemplo, ao que é chamado depois de credo dos apóstolos, tudo indica que é uma revelação comum. O reconhecimento da divindade de Jesus, da humanidade plena do Jesus de Nazaré, o reconhecimento da Trindade. É interessante que esse é um dos textos, aliás, Paulo sempre vai enfatizar essa dimensão da Trindade nas suas cartas, mas na carta aos Efésios, ele o tempo todo é o Pai, me põe de joelho diante do Pai, para que Cristo habite em vós e sejais fortalecidos pelo seu poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então é interessante como Pai, Filho, Espírito Santo, essa doutrina da Trindade. Então nesse aspecto é uma revelação comum que você tem, que eu também tenho. Agora, quem sabe você tem alguns aspectos, aí eu quero vincular isso ao Evangelho, para que a gente não imagine que qualquer inovação seja uma revelação. Não confundir as nossas inovações, sejam elas boas ou ruins. Eu acho que elas são às vezes culturalmente necessárias, outras são complicadas demais, mas não confundir a revelação com as nossas inovações. Não confundir a revelação com um novo jeito de fazer as coisas. Se a gente quer fazer isso em nome de contextualização, de enculturação, seja lá como for que se faça, mas não em nome da revelação. O que Paulo está dizendo é que a revelação é uma doação de Deus, é uma dádiva de Deus, e como ela vem de Deus, ele se prosterna, ele se curva. E a confiança do ministério que Deus deu a você é uma coisa tão séria que Paulo diz: eu me curvo diante disso, né? Eu me ponho de joelhos. Eu espero que você seja um homem, que você seja uma mulher, que a sua vocação e aquilo que Deus tem dado a você não gere em você nenhum tipo de exaltação, muito pelo contrário, gere constrangimento e faça você se ajoelhar e não ser arrogante e prepotente. O que me chama a atenção nesse texto em relação à liderança do contexto brasileiro é que o pessoal, em nome da revelação, fica arrogante. Em nome da revelação e de um conhecimento a mais, se torna truculento, desrespeitador, terrível, agressivo, quando Paulo está dizendo que a revelação que foi dada a ele e a vocação que ele recebeu de Deus lhe prosterna, lhe curva. Por esta causa me ponho de joelhos. É possível que outras interpretações estejam corretas sobre esse texto, mas eu creio que a causa básica nisso quem conhece bem o John Stott, considerado um dos bons teólogos, um dos melhores teólogos desse século aí do mundo protestante, para a nossa geração, ele vai dizer que Paulo possivelmente está se referindo a: eu me curvo diante da revelação que me foi dada, e eu me curvo diante da vocação que me foi confiada. Me curvo.
E aí 3 temas que eu quero hoje conversar com os irmãos. A gente pode até ter outras percepções, e é um texto muito fecundo. A gente pode falar sobre oração nesse texto, você pode falar sobre amor nesse texto, mas eu quero me deter a 3 temas simples, eu penso que são simples, que um é: cuide de você, cuide da sua interioridade, cuide da sua singularidade mais profunda. O outro tema desse capítulo, ou dessa parte do capítulo, dessa peça literária, é: viva em comunidade a expressão mais profunda do amor que o Espírito Santo lhe conceder para viver. E a outra questão que eu acho que está dentro desse texto, a esse que está no versículo 21, a esse ou a ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo e para todas as gerações. Eu nem vou me deter à ideia da glória em Cristo e na igreja, até porque a glória em Cristo na igreja é a soberania de Deus, mas eu creio que a glória dele nas gerações depende do legado que nós oferecemos às futuras gerações. Então, pensando que nós temos aqui pastores, pastoras, vários líderes, homens e mulheres chamadas por Deus, pessoas que, profissionais liberais, outras pessoas que atuam em outras áreas da vida, no ambiente familiar, os 3 enfoques que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite é: cuide da sua interioridade, ou da sua singularidade mais profunda. Busque uma vida comunitária e tente viver isso na expressão do amor mais profundo que o Espírito Santo pode nos conceder. E pergunte a você que legado você vai deixar para as gerações que vierem depois de você. Sobre a singularidade, o Davi fala que ele foi feito de um modo assombrosamente maravilhoso. E ele diz: o Senhor me formou no ventre da minha mãe. A palavra no hebraico que o Davi utiliza para Deus me formou, em algumas traduções, me fez em tecidos, formou todos os tecidos no ventre da minha mãe. E a palavra que Paulo utiliza no grego, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as 2 palavras, tanto no hebraico como no grego, dá a ideia poética é de um artesão que está trabalhando de maneira manual, que está trabalhando com detalhes quando formou o seu corpo. Olha que coisa linda, né? Claro que eu entendo, Deus tem poder para formar a gente assim no piscar de olhos, mas a ideia dos narradores é de que Deus fez isso numa elaboração muito especial, de tal forma que nem os gêmeos univitelinos são semelhantes, eles são diferentes. Eu descobri agora que eu perdi as minhas digitais, né? Há pouco tempo, no mês de fevereiro, eu tive chikungunya, que é uma doença desgraçada, é aquela doença que quando começa você pensa que vai morrer, quando você está no processo de incubação você pede para morrer, e aí quando ela passa você se arrepende que não morreu. As sequelas são horríveis, né? E uma das sequelas que eu não sabia é que eu cheguei no caixa eletrônico e colocava lá a minha digital e não funcionava. Aí fui na gerente conversar com ela, o que estava acontecendo. Ela disse: não, estou me lembrando, o senhor não teve chikungunya, eu vi o senhor vindo aqui de bengalinha e tal. Todo mundo que teve chikungunya perdeu os digitais, né? Então, quando eu pregava, eu dizia assim: até as suas digitais são diferentes, não posso usar mais essa ilustração, tenho que ver como é que é essa diferença. Mas estou querendo apenas dizer para você o seguinte: meu querido e minha querida, você tem uma singularidade que foi uma composição natural que todos os seres humanos têm, feito pela obra da graça soberana de Deus e da graça universal de Deus. Ou seja, todo ser humano, por mais que perverso que seja, ainda tem dentro de si um extrato da bondade e da graça de Deus. Antes de eu vir para cá, eu tive um papo muito legal com o senhor. Assim, me parecia na sua juventude um camarada truculento, né? Durão. Só para você ter uma ideia, na sua própria história matou um bezerro com um murro, né? E é verdade, não era brincadeira, é verdade mesmo. E aí eu fui: mas o senhor não ensinou o bezerro, o senhor não orientou, então como é tal? Ele: pois é, ele era mais sabido do que eu, tal. E eu sei que na conversa os olhos começavam a marejar. Daqui a pouco começava a falar de coisas boas da vida, e eu disse: aqui dentro tem um extrato da divindade, tem um extrato da imagem e semelhança de Deus, do sopro de Deus, que quem sabe pode ser resgatado pela graça, pela presença do Espírito Santo e pelo Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E aí, desculpa colocar a frase assim, como ele me parece que um cara assim que rejeita muito o mundo evangélico, as pessoas, eu não sabia disso e tal. E aí ele começou a ouvir uns vídeos a partir de ontem. Ele disse: desde ontem que eu comecei a ouvir o senhor, hoje eu sou crente, né? Achei legal, né? Assim, só para dizer para você o seguinte: tem uma singularidade. Eu olhava quando ele falava, eu digo: tem uma singularidade escondida dentro desse ser, que o mundo rural, truculento, durão, não deixou que a gente visse esse ser.
E aí, quem sabe agora, pelo fato de estar numa cadeirinha com debilidade, se a gente conversa com ele, você vai descobrir um pouco mais que tinha uma singularidade ali dentro, que a vida truculenta não permitia que a gente visse. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes o pecado não deixa a gente ver a singularidade humana. O indivíduo é perverso e a gente não percebe o ser humano que está lá dentro. O indivíduo é um camarada que a gente fica conhecendo porque ele é garanhão, fica aí conquistando as meninas, a gente conhece, né? E aí a menina é uma menina que quer ser reconhecida pelas curvas do corpo, aí a gente não conhece o belo da sua interioridade, que o Pedro diz que a mulher não seja reconhecida somente pela sua vida externa, mas também pela beleza da sua alma, pela beleza do seu coração. Aí a gente não conhece essa singularidade porque nós vamos colocando certas capas. E aí eu não conheço você porque a sua singularidade está coberta por um título. Você é o pastor, você é o apóstolo, você é o bispo não sei quem, você é o doutor fulano de tal. Aí eu não conheço quem é você porque eu conheço o título, conheço a vocação, conheço a missão, e deixo de conhecer a pessoa. Não conheço você. Aí eu não conheço você porque eu conheço você pela sua estética. Desculpa, eu posso ser infeliz nessa ilustração. Eu não sou muito assim, às vezes quando eu não estou... Aí eu vou lá para um programa de televisão, eu acho a Ana Maria Braga, a senhora interessante, aquele jeitinho dela falar, mas eu acho muito mais bacana o Louro Zé do que às vezes as coisas que ela fala. Estou sendo honesto, porque eu gosto da irreverência, eu acho aquele louro bem irreverente, eu acho legal aquele lourinho. E aquele lourinho me deu uma lição que eu digo que eu vou levar para os pastores. Por isso que eu estou dizendo que a minha, não sei se a minha ilustração vai ser boa, né? Não sei se a senhora profissional que estava ali, se era uma esteticista, não sei bem que tipo, de qual, não sei como é que a gente chama, mas é aquela pessoa que se preocupa com a estética, como é que você se veste, que roupa você vai. Se ela estivesse aqui hoje à noite, ela ia estar dizendo, que pastor inadequado, olha como é que ele está vindo, não era assim que ele deveria ter vindo, né? E aí ela começou a explicar para Ana Maria Braga como é que as pessoas devem ir para cada local. Não, 20 anos que ela participa do programa dela, foi o primeiro programa, e estavam celebrando isso e tal. Não, se você vai para uma festa de casamento, Ana, você tem que vestir assim. E se você vai não sei o que, você vai assim, eu escutando. Eu disse, puxa vida, eu estou meio inadequado. Comecei a me sentir inadequado. Quem me salvou foi o Louro Zé. Que é o Louro Zé, disse assim, engraçado, se eu for para casamento eu vou desse jeito. Que e se eu for para praia eu vou desse mesmo jeito. E se eu for não sei para onde eu vou desse jeito, eu não mudo. Aí eu digo, gente, que engraçado. Ela olhou para o Lourinho e disse, não, mas Lourinho, porque você é um fruto da natureza que Deus criou. E esse é o seu jeito de que quem eu não sou, não. Gente, eu disse, achei um ponto legal para falar sobre singularidade humana, o Louro Zé. A própria esteticista disse assim, você não precisa. Tá, então por que eu e você precisamos? Ou não somos mais do que as aves do céu, os lírios do campo? Por outro lado, a singularidade humana não é suficiente. Ela pode revelar toda a beleza da natureza, como as aves do céu, os lírios do campo vão revelar, que é o chamada revelação geral e universal, mas elas não vão revelar o Cristo. Então essa singularidade humana precisa da visitação do Jesus Cristo de Nazaré. E aí com a visitação do Jesus Cristo de Nazaré, o Pedro será um Pedro mais interessante, mas continua sendo Pedro. O João será um João interessante, filho do trovão, como era ele e o Tiago, mas vão ser mais interessantes. O Paulo vai continuar sendo acadêmico, com elaborações interessantes, com sistematizações extraordinárias, como é o caso do livro de Efésios, como é a carta aos Romanos, mas agora ele não é simplesmente um conhecedor do conhecimento natural. Ele traz alguma coisa a mais, por conta da presença do Espírito Santo, que gera nas pessoas uma percepção mais inusitada e mais extraordinária sobre Deus e sobre o seu Evangelho. Ou seja, em outras palavras, eles vão ter a capacidade extraordinária de impregnar nas pessoas as verdades a respeito da salvação, as verdades a respeito do Evangelho, e é isso que eu estou chamando de revelação. Por isso que eu estou dizendo que a revelação diante da qual Paulo se prosterna não é uma novidade, é a capacidade de dizer sobre Deus. É a capacidade de anunciar o Jesus Cristo de Nazaré. É a capacidade de fazer uma boa sistematização sobre o Evangelho, de tal forma que as pessoas possam entender mais sobre Deus. E de tal forma que nós possamos ver Deus em você. Em você. Até porque a adoração é essa capacidade do outro perceber Deus em você. Ou seja, a gente adora quando alguém se lembra de Deus por sua causa.
Quando é que a gente sabe que o marido adora a Deus? Quando algum dia nós escutarmos a esposa dele dizendo assim: Deus é muito bom, olha o homem que Deus deu à minha vida. Então esse cara é um cara que adora a Deus. Ele é um cara tão bacana que a esposa se lembra de Deus. Cheguei há pouco tempo aqui, o pastor William, desculpa se tornar pública a nossa conversinha, né? A esposa dele chegou, ele, muito linda, né, pastor? Diga, cara, tua mãe é uma mulher de oração, né? Isso é oração de mãe, rapaz. Isso é oração de mãe. Aí ela fez: não, mas Deus também foi muito bom comigo. Legal, né? Ou seja, o cara é um cara tão bacana que a esposa diz: Deus é bom. Então quando ela diz Deus é bom, é porque através dele ela percebeu a bondade de Deus. Como é que seria o contrário da adoração? O contrário da adoração eu espero que não aconteça com ninguém aqui. Mas só para o efeito de comunicação, o contrário da adoração seria você encontrar a esposa e dizer assim: meu Deus, onde é que o senhor estava quando esse homem apareceu na minha vida? O senhor não enxergou direito, não? Não é? Então, o que é o contrário? O que é adoração? O que é uma igreja que adora? Uma igreja que adora é você imaginar a igreja sendo arrebatada e o bairro sentindo falta. O que eu imagino, em algumas situações, estou falando que todas as igrejas são assim, mas em algumas situações, quando a igreja for arrebatada, quem vai dar aleluia é o vizinho. Aleluia. Ai, que esse pessoal foi embora, que sossego. Se é que algumas dessas serão arrebatadas. Se é que elas serão arrebatadas. Mas o que é adoração? Adoração é quando na sua singularidade, na sua vida, você consegue expressar a graça de Deus, o amor de Deus, de tal forma que a semelhança do que se escreveu com Jesus possa se dizer sobre você. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus viveu de tal maneira que nós vimos Deus nele. Você viveu de tal maneira que nós vimos Deus em você. Você viveu um testemunho tão bonito que nós percebemos quem é você. E aí não percebemos o pastor, o chefão, o cacique, o cara truculento. Nós não percebemos o gerente da igreja. Nós percebemos um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, batizado de amor, que transpira misericórdia, que acolhe, que abençoa as pessoas e que não estão preocupados em ser mais do que ninguém. São servos e já é demais ser servo do Jesus Cristo de Nazaré. Já está bom demais, né? Uma vez eu estava num evento, o rapaz disse: como é que eu lhe apresento? Disse que eu sou um seguidor de Jesus. Não, eu sou um grande servo de Deus. Grande servo de Deus, meu querido. Se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Um grande servo de Deus, onde é que você viu isso? Se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Não é verdade? Então, assim habite Cristo nos vossos corações, para que nós possamos perceber Deus na vida dos irmãos e das irmãs. Hoje à noite eu tenho um privilégio que vocês não têm. Eu estou diante de um conjunto de singularidades e vendo uma. Você só está vendo uma do lado de cá, e muito imperfeita, coitado. Mas assim, eu do lado de cá estou vendo muitas singularidades. E o texto vai falar no capítulo 3, Paulo vai falar sobre essa multiforme sabedoria de Deus, que eu entendo que é o conjunto das singularidades. Razão pela qual, Leandro, a unidade, eu creio que não é só uma questão da gente fazer juntas coisas. É porque nós só expressamos profundamente o amor de Deus quando estivermos em unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviastes. Nós nunca tivemos meios de comunicação tão eficazes para dizer sobre a igreja evangélica brasileira, por exemplo. Nós nunca tivemos mais gente conectada ouvindo, né, e vendo. Minha infância, quando eu abria a televisão, abria não porque eu não tinha lá em casa, né? Meu pai proibia, era proibida as televisões, era coisa do cão e tal. Deixou de ser do cão no dia que ele pôde comprar uma. No dia que ele pôde comprar uma, ele deixou de ser do cão, aí tinha televisão lá em casa. Mas era rintintim, bonança. Hoje não, você abre um canal, um programa de televisão evangélico, outro canal, programa de televisão evangélico, outro canal, programa de televisão evangélico, vai para outro canal, uma missa, outra missa. Gente, que coisa! Nunca vi! Mas nunca vi uma sociedade que, mesmo ouvindo tanto e assistindo tanto, tenha se distanciado tanto do Evangelho. Inclusive tenha desacreditado tanto dos evangélicos. Ou seja, tudo indica que os meios de comunicação
não geraram, e aí tem a ver com a integridade, tem a ver com a essência do Evangelho, não geraram nas pessoas um reconhecimento de que nós somos povo de Deus. Assim habite Cristo nos vossos corações. Que Cristo habite em seu coração, meu querido e minha querida. E Cristo habitando em seu coração, que você seja mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Que as marcas do Cristo estejam mais em você. De tal forma que as pessoas se impressionem com Jesus Cristo de Nazaré por causa de você. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente pensa que Paulo está sendo arrogante. Vai lá para o texto. Paulo está falando da simplicidade de Jesus. Paulo está falando do sofrimento de Jesus. Paulo está falando das marcas do Cristo. Paulo está falando das dores do Cristo. Ele diz assim: nas dores dele, no sofrimento dele, nas aflições dele, eu sou um seguidor dele. A gente pensa que Paulo está sendo arrogante, porque quando a gente pensa em Jesus Cristo, eu sou filho do rei, a gente está pensando no rei da monarquia. Não. Quando você fala assim, eu sou filho do rei, por favor, se lembra de qual rei. Porque geralmente o pessoal, eu sou filho do rei. Aí o que quer dizer com isso? Eu tenho ouro, eu tenho tudo. Não, você é filho do rei. Você tem manjedoura, Getsemane, pequena Belém Efrata, Calvário. É isso que você tem. Amigos à semelhança do Pedro, tesoureiro complicado que é o Judas, que não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso, tá certo? Mas é isso que Jesus tem. Ih, o pessoal foi pegar os tesoureiros por aí. Ainda bem que são meus amigos, né? Não, deixa eu abrir aqui um parênteses. Até para, né? Olha, tem instituição, tem CNPJ, põe tesoureiro sério. Porque como nós não temos ainda o Evangelho plenamente, a coisa é institucional e Evangelho, a gente tem instituição e Evangelho passa por dentro e tal, às vezes tem mais presença do Evangelho, às vezes menos, então põe tesoureiro sério. Agora, quando nós tivermos só o Evangelho, como é o caso de Jesus e os seus discípulos, aí pode entregar a tesouraria para Judas, que não vai fazer falta. Para mim, essa é uma das coisas mais sérias. Rapaz, como é que Jesus sabia que o Judas era o que era o Judas e entregou a tesouraria para ele? Pois é, porque se tem plenamente o Evangelho, só depende da graça de Deus, do poder de Deus e de seres humanos, e o dinheiro não vai fazer diferença. Por isso que os irmãos lá da Macedônia eram solícitos, cheios em fé e solidariedade, mesmo sendo muito pobres. Coisa linda, não? É muito lindo. O Evangelho é maravilhoso, gente. Assim habite Cristo em vossos corações. Deixa eu continuar, senão a gente fica só nesse primeiro ponto e a noite está chegando aí. Eu estou tranquilo, eu sou de Fortaleza, não vou para casa hoje à noite, eu não sei vocês, né? Eu sei que alguns vão trabalhar amanhã e tal, né? Mas bem, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, na mulher interior, no ser humano interior. Então é o Espírito Santo que, invadindo a nossa interioridade, vai corroborar para que possamos viver bem os dons espirituais, os ministérios, as vocações, o fruto do Espírito, as virtudes. Referindo-se às virtudes, aquele pacote que aparece ali, aquele bloco da peça literária de Mateus 5, versículo 3 até o versículo 12, referindo-se às virtudes, todos os intérpretes desse texto vão dizer que ninguém vive uma virtude isoladamente. Ou seja, o misericordioso é ao mesmo tempo faminto por justiça, o pacificador é ao mesmo tempo uma pessoa sensível, os pobres de espírito são ao mesmo tempo pacificadores, e assim por aí vai. Ou seja, eles se manifestam em bloco. Não tem uma pessoa que é faminta por justiça e é violenta ao mesmo tempo. Ele é faminto por justiça, mas ele ama tanto o oprimido, como ele é misericordioso quanto ao opressor, porque ele sabe que são seres humanos que precisam da graça e da misericórdia de Deus, mesmo que ele trate o opressor com mais firmeza e com mais tenacidade, como é o caso de Jesus com os escribas e os fariseus, e misericórdia e um jeito acolhedor com publicanos e pecadores, mas amava os dois.
A forma pedagógica de tratamento é que era diferenciada, mas o amor era pelos dois. Ele expressou amor tanto pelo filho pródigo, o menino que estava fora de casa, representando os publicanos e pecadores, como expressou amor pelo menino que estava em casa, que era o representante dos escribas e fariseus. Ele disse: ó, meu filho, todos somos da mesma casa, é que esse menino estava longe, a gente está abraçando o menino, e você também nós estamos acolhendo. Mas ele expressa esse amor extraordinário. Então, que o Espírito Santo conceda a mim e a você essa graça especial, que ele venha corroborar para que nós possamos viver essa beleza da plenitude de Deus em nossas vidas. E assim você seja mais sóbrio, porque quem é cheio do Espírito Santo não fica ébrio, fica sóbrio. Não vos embriagueis com vinho, que faz a gente ficar ébrio, sem sobriedade, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque você fica sóbrio. Então essa nossa conversa de que eu estava cheio de Espírito Santo, chega eu fiquei bêbado. Não, pelo menos na Bíblia parece que é outra coisa. Eu fiquei tão cheio do Espírito Santo que fiquei sóbrio. Eu era bêbado, mas não sou mais não. Eu era ébrio, eu era insensato, uma pessoa sem sabedoria, sem graça de Deus, sem amor, truculento, um cidadão terrível. Mas agora eu tenho sobriedade porque eu sou cheio do Espírito Santo. E ó, eu sou divertente pentecostal, viu gente? Que não tem problema com aleluia, com glória a Deus, tal. Não tem problema que alguém fale no meio da bancada diferente do que eu falo. E quando eu chego perto, o que você estava falando? Era mistério. Não tem problema. Não tem problema, porque eu entendo isso como um direito social. Nem entro na questão teológica. Se eu posso falar 40, 50 minutos aqui no microfone, por que o irmão não pode falar 3 minutos aí? Como direito de expressão. Como direito de expressão. Então, nesse sentido, não tem problema. Só para você entender do que eu estou falando no que diz respeito à sobriedade quando o Espírito Santo invade a vida da gente. Então, cuida da alma, meu querido. Cuida do seu coração. Cuida dos seus sentimentos. Cuida das suas relações. E nas relações pergunta se o problema está do lado de fora ou se está dentro de você. Só uma ilustração sobre isso. Se você sem motivo se encolerizar contra o irmão. Imagina só. Quando você sem motivo se encoleriza contra o irmão, se você sem motivo trata o outro de uma maneira pejorativa, o termo lá é raca, né? Como se fosse uma frase batizada de bullying, qualquer coisa assim. Se você sem motivo se encoleriza, Jesus diz que você já é digno de julgamento. A frase antes desse texto está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém sem motivo se irrita contra o irmão. Eu me lembro de uma senhora que tinha raiva de um cidadão. Eu perguntei: mas por que você tem raiva dele? Você já viu quando ele senta? Quando ele senta, pega a perna e fica balançando. Mas como que ele fez a você? Eu estou falando sério, eu não estou criando uma história. A pessoa não gostava do cidadão porque quando ele sentava, cruzava a perna e ficava balançando a perna. Eu até brinquei com ela e disse assim: puxa vida, lá em casa a gente estava com um problema de água. Eu estava pensando em pegar o irmão, sentar lá em casa para puxar água pela perninha, aproveitar essa energia dele. Brinquei, mas imagina só, você já deve ter passado por essa situação de se encolerizar contra alguém sem motivo. Não matarás. Eu, porém, vos digo: o que é que Jesus está dizendo? Cuidado, porque você está matando. Matando quem? O irmão que você está olhando? Não. Você está matando o ser humano que estava dentro de você. Porque no momento que você se encoleriza contra alguém sem motivo, tem alguma coisa errada dentro de você. Então, quando Jesus fala sobre o nosso coração e sobre a nossa interioridade, é cuidado, meu querido e minha querida, que às vezes o problema não está do lado de fora, está dentro de você. Não esqueça do cidadão na nossa comunidade uma vez, falando lá de como a irmã estava vestida no culto. O senhor viu, pastor Carlinhos, como é que a irmã veio? Ele começou a descrever a senhora, lá o corpo da senhora. Daqui a pouco ele bateu assim, pôs a mão em cima da mesa. O que é que nós vamos fazer? Eu pus a mão sobre a mão dele, olhei nos olhos dele e disse: o que é que nós vamos fazer com quem, meu querido? O que é que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que seus olhos estão terríveis, cara. Ou seja, o cara estava olhando para o lado de fora e não percebia que o que ele estava descrevendo não era o que estava do lado de fora. Ele encontrou no lado de fora o significante para expressar toda a maldade que estava dentro dele. Cuida do coração, meu querido. E assim habite Cristo em vossos corações. E peça ao Espírito Santo para ser um ajudador, um corroborador, a fim de que através dele a gente possa ter discernimento das coisas. Faça como o Davi, que lista todas as suas maldades, todas as suas imperícias, e parece que chega num ponto que ele diz: deve ter alguma coisa aqui, Pai, que eu não estou enxergando. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Peça ao Espírito Santo para sondar. Cuida do coração, meu querido, cuida da alma, cuida da sua interioridade.
eu e você que somos líderes, que temos chance de microfone, que temos uma percepção da vida e que temos a confusão na nossa própria cabeça de confundir o nosso papel de discípulo com o nosso papel de sacerdote, e às vezes nos equivocamos e somos mais sacerdotes do que discípulos de Jesus. Cuidado, porque o sacerdote julga, condena, estraçalha, domina, controla, se acha representante de Deus. O discípulo de Jesus Cristo de Nazaré ora, intercede, abençoa, acolhe, perdoa, vai 2 milhas, vai 3 milhas, cuida das pessoas, se doa. Sacerdote não, sacerdote é complicado. Pensa num troço complicado. Então eu espero que você seja mais discípulo de Jesus do que sacerdote, que você ame mais o Evangelho do que a sua instituição. Creio que uma das grandes dificuldades que nós temos da unidade é porque as nossas instituições são concorrentes. Nós nem nos damos conta que nós vivemos mais a concorrência religiosa do que a propagação do Evangelho. E aí cada um cria a sua expressão religiosa e o seu jeito religioso. E aí cuida do coração. Pessoas que cuidam bem do coração, que são batizadas pelo amor de Deus, querem viver no espaço de amor. E onde é que é o espaço de amor? Onde eu sou amado? Também. Mas também é onde eu não sou amado. O que é interessante nesse texto, habite Cristo em vossos corações, e aí, cheio do Espírito Santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Percebeu a frase anterior? Com todos os santos, com todas as santas. Ou seja, não dá para a gente entender comprimento do amor de Deus, largura, altura e profundidade, a não ser em comunidade. É com todos os santos, com todas as santas. A gente só tem a experiência de amor em comunidade. Essa é uma das coisas mais belas que eu acho nesse texto. A gente fala muito sobre essa história do amor de Deus aqui nesse texto, mas nunca a gente diz que é em comunidade que a gente aprende. Por que eu quero estar comprometido com a igreja a despeito de mim? E a despeito das nossas ambiguidades e contradições como igreja? Porque se eu quero sair é porque eu sou arrogante, acho que eu sou melhor do que todo mundo. Depois eu preciso de olheiros, eu preciso de pessoas que estejam me perturbando, me fiscalizando, eu preciso de espaço onde eu preciso prestar contas, onde de alguma maneira as pessoas perguntam: e aí, Carlinhos, você estava onde? Você foi para onde? Você fez o quê? Eu preciso disso. Primeiro porque eu sou limitado, eu preciso disso. Uma vez eu falando sobre espiritualidade, dizendo: você quer saber se o cidadão é espiritual? Conviva com ele em casa. Aí meu filho estava assim do lado da minha esposa: vixe, mas está difícil, papai vive viajando. Eu preciso desse filho que diz: ó, pai, cuidado, porque ele não está sabendo da tua espiritualidade, você só está viajando. Para um pouco, eu preciso. Então por que eu preciso de comunidade? Porque eu vou ser animado pela comunidade. Eu preciso da comunidade porque eu posso ser exortado pela comunidade. Eu preciso da comunidade porque em alguns momentos eu posso exortar também a comunidade. Então o amor de Deus, o seu comprimento, a sua largura, a sua altura e a sua profundidade, nós precisamos experimentar em comunidade. Eu não estou dizendo que toda igreja que está hoje no contexto brasileiro é a melhor opção que você tem para viver. Não estou dizendo. Eu sei que tem lugares que eu não iria, honestamente eu não iria. Tem alguns tipos de propostas nesse contexto brasileiro que eu acho que são enganosas. Elas representam muito mais o mercado religioso do que a propagação da fé, e acho que não ficaria legal para o meu testemunho quando eu estou em outros ambientes que o camarada perguntasse assim: você é de qual denominação? Mesmo na igreja de Cristo, sem nenhuma arrogância, às vezes eu fico meio sem jeito quando eu percebo as nossas políticas religiosas, quando eu percebo algumas pisadas de bola da instituição. Aí eu digo: rapaz, eu estou nisso. Mesmo assim eu preciso. Por que eu preciso? Porque se você é melhor do que a sua comunidade, vá para lá para ser missionário e melhorar a sua comunidade. Se você acha que ela é melhor do que você, vá para lá que você melhora. Seja como for, eu acho que é um espaço de convivência que a gente precisa pacientemente ir aprendendo. Claro que você toma a decisão que você quiser tomar na vida, mas eu estou apenas dizendo o seguinte: que não dá para viver a beleza do amor de Deus a não ser em comunidade. Em outras palavras, deixando a comunidade, procure uma comunidade de fé, onde você vai expressar o seu amor, a sua misericórdia, a sua compreensão e desfrutar do amor das pessoas em relação a você. Então eu queria animar os irmãos e as irmãs a viverem em comunidade, a tomarem mais cafezinho juntos, a comerem mais tapioquinha, eu com os coisinhos, né?
Eu espero que vocês me entendam. Eu acho que eu já falei isso aqui em outros encontros aqui em Natal. Você, por favor, não precisa tomar isso como doutrina, mas se quiser tomar como uma lição para a vida, tome. Que é todas as vezes que forem comer, todas as vezes que forem beber, lembrem da morte de Jesus até que Ele venha. Vai tomar café? Está bebendo alguma coisa? Lembra que Jesus é a grande água da vida. Vai comer qualquer pão, qualquer alimento? Lembra que Jesus é o alimento da existência. Judeu tomava vinho diariamente e judeu comia pão todo dia. Por isso que eu acho que o que Jesus estava dizendo é: lembrem-se da minha morte, que eu ressuscitei, que eu volto, mas lembrem-se todas as vezes que vocês sentarem para comer e beber. Acho que é uma forçação. Não sei se a forçação é minha ou se é da maneira como o esquema religioso cooptou essa experiência de Jesus com os discípulos para transformar isso numa experiência religiosa, que é uma experiência onde só o agente mágico pode abençoar o pão, só o agente mágico pode fazer as coisas, só o agente mágico pode dar algum sentido de sacralidade ao ambiente. Eu estava no encontro de pastores no estado do Rio Grande do Norte, lá em Martins, e o Alisson, que era da igreja Bethesda, cantava lindo, aquele moço, ele estava cantando, e eu ia pregar naquele domingo pela manhã, e o Alisson estava cantando, quando chegou uma senhora com 2 crianças do meu lado. Aí a senhora disse: olha, eu estou numa dificuldade muito grande, meus meninozinhos comeram ontem de manhã, eu comi antes de ontem, comi só um pouquinho da comida de ontem que apareceu lá em casa, e nós estamos com muita fome, nós não comemos nada hoje, só podia me dar uma ajuda? Eu disse: minha senhora, vou dar demais, de coração, mas deixa eu lhe fazer uma coisa, eu não sou quem está dirigindo a reunião, eu vou perguntar aos líderes aqui se a gente podia pedir, fazer um momento de oferta para a senhora. Eu posso falar do seu problema? A senhora, o senhor faz isso? Eu digo: faço, de coração. No lugar da senhora sair pedindo de um por um, eu vou conversar com a liderança. Bem, e aí a ceia já estava colocada, o pão, as coisas para a ceia estavam colocadas na mesa. Eu pedi o Alisson para cantar mais uma vez, expliquei a situação, falei com o pastor, disse: não, pode fazer a oferta aí. Os irmãos arranjaram 2 saquinhos plásticos, pedi o Alisson para cantar mais um hino, enquanto eu fiquei aqui, enquanto ele cantava, o pessoal fazendo a oferta, a senhora ali bem no banco na frente com as 2 crianças, eu aqui do lado do Alisson, né? E aí quando eu olhei, as crianças, eles estavam com os olhozinhos assim, vidrados no pão. Aí eu digo: meu Jesus, hoje não vai ter pão para ceia, não, quer ver? E os meninos olhando para o pão. Como não tinha uma sacola para fazer a oferta, os irmãos foram fazer a oferta com saco plástico. Aí trouxeram. Meu irmão, legal. Quando a água acaba, eu termino de falar: o senhor trazendo mais? Aí quando os irmãos trouxeram a oferta no saco plástico, a senhora olhou para aquela sacolinha lá, aquele saquinho plástico com as setas, ela começou a se emocionar. E as crianças nem olharam para a sacola, olhando para o pão. Aí eu disse: vocês querem comer esse pão? Todos 2. Aí eles vieram para comer o pão, enchiam a mãozinha. Para eles não ficarem assim constrangidos, sozinho eu também comecei a comer com eles e tal. Terminou a reunião, um senhor já idoso, o seu Alci. E aí, claro, os irmãos se emocionaram, eu também fiquei assim com os olhos marejados de lágrimas, que foi uma cena, foi muito assim, além de constrangedora, mexeu com o coração da gente aquela situação. Terminou a reunião, o irmão disse assim: pastor Carlinhos, só deu certo porque o senhor ainda não tinha orado pelo pão. Se o senhor tivesse orado, tinha dado uma confusão. Por isso que eu presumo que o que Jesus está dizendo é: todas as vezes que forem comer o pão e beber o vinho, todo dia que você for tomar um alimento, beber alguma coisa, e aí você se alimenta no mínimo 3 vezes ao dia, por favor, lembre-se pelo menos 3 vezes ao dia que Jesus ressuscitou e que vai voltar. Não estou dizendo com isso que você também não lembre de mês em mês, tá certo? Lembre lá de mês em mês, aproveita da sua cultura religiosa, seja Eucaristia, seja como você queira chamar, seja como for, lembra também, mas por favor, lembrar só uma vez por mês é muito pouco. Em comunidade, aprenda a viver o amor, a comunhão. E aí faça da mesa esse espaço de amor, meu querido e minha querida. Esse espaço onde as memórias da vida se manifestam, onde a tragédia deixa de ser tragédia. Na noite da traição, na noite em que foi traído, na noite da tragédia, tomou o pão e tendo dado graças. Na noite da traição, na noite da tragédia, na noite da catástrofe, na noite mais difícil, não perdeu a beleza da graciosidade e não perdeu a capacidade da partilha. Que coisa linda!
Coisa extraordinária. Está em momento de escassez, dificuldade. A mesa não está tão farta. Lembra-se do Jesus Cristo de Nazaré na noite da traição, na noite que faltou amizade, na noite que faltou companheirismo, na noite que faltou tudo. Não faltou amor de Deus, graça de Deus e bondade de Deus. Assim nós possamos compreender esse amor e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não tem racionalidade para isso. Honestamente não tem. Não tem. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer esse amor. Que amor extraordinário. Você pode perguntar o que uma senhora uma vez perguntou para mim: Pastor Carlinhos, amor é sentimento ou é mandamento? Eu disse: depende de quem está do outro lado. Se do outro lado tiver o filho e uma mãe, nem precisa de mandamento para a mãe, que ela ama o menino de qualquer jeito. Abraça e ama. Agora, se tiver um inimigo perverso, aí tem que ser mandamento. Se do outro lado está um rapaz que você está apaixonada por ele, menina, nem precisa de mandamento. É o pai dizendo não vai e você indo. É todo mundo dizendo não pode e você vai. Então, amor é mandamento, é sentimento. Depende de quem está do outro lado. Depende de quem está do outro lado. Agora, em relação a Deus, não. Aí amor é amor incondicional e por aí vai. Por isso que tem mandamento para amar. Mas às vezes nem precisa. Por isso Jesus diz assim: se você vai saudar só quem é do seu lado, ele diz: os pagãos, os gentios, os idólatras também são assim. Eles gostam de cumprimentar só quem é do lado dele. Espera-se de vocês um pouco mais. É isso que Jesus diz. É que você também ore e interceda pelos opositores e pelos inimigos. E aí, encerrando esse bloco do amor, deixo aí para a parte final, que é: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, ou em outras traduções, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu gosto no momento que eu despeço a igreja, né, o amor de Deus e tal, eu gosto dessa expressão da Bíblia, o amor de Deus, a paz de Jesus e tal, mas tem me vindo uma coisa na cabeça há poucos dias, não é coisa de muito tempo, que eu faço esse mesmo tipo de oração, mas dizendo assim: o amor de Deus que se revela através de você, o poder de Cristo que será manifestado através da sua vida e do seu testemunho, as consolações do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo que vão se manifestar com você, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Ou seja, que essas bênçãos da Trindade estejam de tal forma em você e na comunidade que elas sirvam de legados para outras gerações. A ideia é como é que outras gerações serão marcadas. Como eu falei, é um texto tão fecundo que a gente podia mexer com outros aspectos aqui da oração, mas eu queria me deter nisso. Você que é pastor, você que é líder, você que é uma mulher de Deus, a pessoa que inspira a vida para outras pessoas, a grande pergunta que eu acho que está aqui dentro é: como que outras gerações poderão continuar o que nós fazemos se nós não marcarmos as gerações com alguns legados? Eu tenho um desconfiômetro, né? Assim, eu penso que os legados, eles são percebidos imediatamente para a primeira geração, ou quem sabe até os netos. Mas é possível, se eu perguntar aqui o nome do seu bisavô, ou do avô do seu pai, você já nem lembra mais, porque nós não temos registros históricos. Mas se eu perguntar aqui a alguém: você conhece alguma coisa do Armínio? Ah, conhece. Você conhece alguma coisa do Calvino? Alguém conhece. Você conhece alguma coisa do Lutero? Alguém conhece, porque alguém escreveu. Quando eu pensei em escrever o livro As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, que era escrevendo sobre o João Queiroz, dessa missão dele no Ceará, interior do Rio Grande do Norte, foi um incentivo do Caio Fábio. Ele chegou um dia para mim e disse assim: Carlinhos, o pessoal escreve sobre tantos personagens aí, e seu pai é um personagem interessante. Como é que os netos, os bisnetos, como é que as outras gerações vão saber sobre ele se não ficar algum registro? Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: o legado você deixa para os seus filhos e netos imediatamente, mas se quiser deixar legados mais duradouros, você deixa mais legados escrevendo a sua história, escrevendo a história de algum líder que você reconhece na sua denominação como um homem de Deus. Escreve para que isso fique para todo o tempo. Então a minha palavra é: cuida da sua interioridade, cuide da sua vida comunitária e cuide dos aspectos da sua vida que podem marcar os legados para outras gerações, de tal forma que outras gerações possam, marcadas pela sua vida, pelo seu testemunho, dar continuidade
a beleza do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Por esta causa, me ponho de joelhos. Que causa? A revelação que foi dada e o ministério que foi confiado, a vocação que foi confiada. E todos nós que temos o Jesus Cristo de Nazaré, temos uma revelação de Deus. Alguns diferentes nos aspectos da vocação. Revelação para a missão transcultural, revelação para uma vocação local e por aí vai. E temos ao mesmo tempo um compromisso, temos uma responsabilidade, que isso gere em todos nós um tipo de consternação, um tipo de prosternação. Quem sabe hoje à noite ou durante a semana você de fato se curve com a beleza da revelação e se curve com a grandeza da responsabilidade que Deus deu a você. Que Deus abençoe a nossa vocação, que Deus abençoe a revelação que Deus tem dado a cada um e cada uma. Que Deus continue abençoando essa reunião de vocês. Eu lamento profundamente não poder continuar amanhã com vocês. Eu tenho um compromisso, eu já tinha um compromisso em Apodi. Quando a Aleph falou comigo, eu digo, camarada, eu vou ter que ir para lá. Vou para Apodi e tenho um compromisso em Fortaleza já no domingo. Então vai ser esse pinga-pinga, né? Vou para um lado e para o outro. Espero que Deus continue abençoando. Eu garanto, espero cumprir o meu compromisso com vocês de estar orando para que Deus continue abençoando a missão e a tarefa de vocês aqui nessa localidade. Amo essa cidade, amo o povo de Deus aqui nesse local e assim tenho um fascínio e encantamento. Quando me chamam para cá, eu me sinto, além de intimado, eu me sinto em casa. Então aqui com vocês eu me sinto muito à vontade. Deus abençoe a todos e a todas.